No meio da pressa, um respiro. No meio da rotina, uma pergunta. No meio do dia, uma reflexão. Pensa comigo, com Ricardo Sedassari. A sua pausa diária para respirar, ouvir, pensar e refletir. Primeiro tema. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de reflexão juntos no Pensa Comigo. Hoje, o nosso olhar se volta para aquilo que a gente alimenta por dentro. A gente cuida do que come, do que veste, daquilo que mostra, daquilo que publica, mas nem sempre cuida daquilo que alimenta a gente por dentro. Alimenta mágoa, alimenta comparação, alimenta medo, ressentimento, pensamentos que se repetem todos os dias de que nada vai dar certo. É tudo aquilo que a gente alimenta que vai crescendo dentro da gente. O psiquiatra Jung, ele é suíço, viveu recentemente agora no século XX, foi um dos nomes muito importantes da psicologia mais profunda. Ele estudou símbolos, sonhos, inconsciente e as partes de nós que muitas vezes a gente prefere não enxergar. Uma das ideias mais fortes no Jung é que aquilo que não reconhecemos dentro de nós pode acabar influenciando nossas escolhas sem que nós percebamos. E isso é muito prático, porque nem sempre o problema está apenas naquilo que acontece do lado de fora. Às vezes, está no que a gente repete por dentro depois que alguma coisa acontece. A pessoa sofre uma crítica e depois passa dias alimentando aquilo como se fosse uma humilhação. Teve uma decepção e alimenta depois desconfiança de qualquer coisa. Comete um erro e alimenta essa culpa como se não tivesse mais nenhum caminho. É claro que sentimentos eles não desaparecem assim num passe de mágica quando a gente dá uma ordem. Ninguém simplesmente decide que não vai sentir alguma coisa, mas a gente pode observar melhor aquilo que estamos nutrindo por dentro e fazendo perguntinhas simples, como por exemplo, que pensamentos eu tenho regado todos os dias? Que lembranças eu visito como quem cutuca uma ferida? E que medo eu trato como se fosse uma verdade absoluta? Gente, cuidar da vida de dentro e interior não é luxo, é responsabilidade, é saúde mental. Porque cedo ou tarde, aquilo que cresce por dentro começa a aparecer até no jeito como a gente vive por fora, reflete nas nossas expressões. Pensa nisso. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita paz, saúde e um dia livre de pensamentos limitantes. Muito obrigado pela sua audiência. Segundo tema. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este nosso momento de reflexão juntos no Pensa Comigo. A reflexão de hoje é uma das que eu mais gosto de falar sobre ela por vivência. É a alegria que passa despercebida. É que às vezes, gente, a alegria não chega como festa. Ela chega pequenininha, sem fazer barulho. Por exemplo, na comida simples, no boteco com um amigo, no vento entrando pela janela, na conversa sem nenhuma importância, na risada que escapou, no fim de uma tarefa, no corpo descansando por alguns minutos no ócio, sem nada por perto. Mas acontece que a gente anda tão treinado para esperar grandes emoções que quase não percebe essas alegrias miúdas.
A poeta mineira, que eu sou apaixonado pela obra, Adélia Prado, ela se tornou uma das vozes mais marcantes da literatura nacional. A sua poesia, ela valoriza o cotidiano, a vida comum, a casa, o corpo, a memória e os pequenos espantos da existência. A Adélia nos ajuda a olhar para o simples, sem que a gente trate o simples como sendo algo pobre ou menos forte. Porque, gente, tem riqueza silenciosa no comum. E como tem riqueza! Isso também não quer dizer que você vai romantizar a dificuldade. E também não é dizer que você tem que sorrir para tudo que isso resolve. A vida tem peso, tem conta, tem perda, tem preocupação, tem cansaço, tem doença. Mas mesmo no meio disso tudo, tem instantes que nos alimentam muito. E muito de nós perdemos esses instantes porque nós estamos sempre esperando uma felicidade master, grande, muito maior, mais bonita, mais fotografável, mais compartilhável, mais comparável. Você já percebeu isso nas redes sociais, né? E talvez hoje você precise prestar atenção em uma alegria pequenininha, que seja uma só. Alguma coisa que normalmente passaria batido porque não parece tão importante ou grandioso assim como você esperava que fosse. E eu costumo dizer, por experiência própria, que a vida não está te negando alegria. A gente é que anda procurando alegrias apenas em lugares muito barulhentos. Porque, galera, as felicidades boas não gritam. Elas sussurram, elas apenas encostam de leve na gente e esperam ser notadas e guardadas. Pense nisso. Eu sou Ricardo Cedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita saúde, paz e um dia de pequenas e valiosas alegrias. Muito obrigado pela sua audiência. Terceiro tema. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este nosso momento de reflexão juntos no Pensa Comigo. A nossa reflexão hoje, ela vai visitar uma coisa muito legal, a memória que fica em nós. Porque a memória, ela é muito curiosa, não é mesmo? A gente esquece datas importantes, mas lembra de um cheiro. Esquece de detalhes de uma conversa, mas guarda o tom de uma voz. Esquece talvez um dia inteiro, mas não esquece um gesto. Depende da sua amplitude. E nem tudo, gente, que marca a vida faz barulho quando acontece. O escritor francês Marcel Proust, que viveu nos séculos XIX e XX, comecinho do XX, ele escreveu uma das obras mais importantes da literatura mundial, que se chama Em Busca do Tempo Perdido. Vale ler esse livro, porque a sua escrita ficou marcada pela exploração da memória, do tempo e daquelas sensações que despertam nossas lembranças, digamos, mais profundas. Proust nos ajuda a perceber que a vida não fica guardada apenas nos grandes acontecimentos. Ela fica também e principalmente nos detalhes. Num café, numa música, numa rua, num conselho, numa ausência, num abraço e numa frase que alguém disse sem saber que ficaria para sempre. Então é preciso cuidado. Por isso, talvez a pergunta de hoje não seja apenas que lembranças você carrega, mas sim que lembranças você está criando na vida dos outros. Olha a sua responsabilidade. O jeito como você trata alguém hoje pode virar uma memória na pessoa. A paciência que você teve, a dureza que você poderia ter evitado, a presença que você ofereceu, o cuidado que parecia pequeno, isso pode ser muito importante.
A gente não controla como a gente será lembrado, é óbvio, mas a gente pode cuidar melhor do modo como passa pela vida das pessoas. Qual é o nosso compromisso em afetar os outros? Porque, gente, muita coisa desaparece da agenda, da rotina, da pressa, mas alguns gestos, eles ficam morando na memória, mesmo quando o dia já passou e isso já faz muito tempo. Pensa nisso. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita saúde, paz e um dia de pequenas e valiosas lembranças. Muito obrigado pela sua audiência. Quarto tema. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de reflexão juntos no Pensa Comigo. Hoje a nossa pausa é para pensar sobre a humildade de aprender. Gente, aprender exige uma coisa que nem sempre é muito confortável: admitir que a gente ainda não sabe. Por quê? Porque isso mexe com o nosso orgulho. Tem gente até que prefere fingir que não entendeu, prefere não perguntar ou até mesmo criticar o assunto antes de reconhecer a própria dificuldade. Mas ninguém cresce defendendo a aparência de quem já sabe tudo. Não cresce mesmo. E olha só quem eu trago hoje. Isaac Newton, um cientista inglês que viveu lá pelo século 17 e 18 e foi uma das figuras mais importantes da história da ciência. Suas contribuições para a física, matemática, elas mudaram muito a forma como o mundo passou a entender movimento, gravidade, natureza e por aí vai. Mas o que o Newton está fazendo aqui se ele nunca escreveu nada sobre filosofia? É que a forma como ele pensava é um exemplo a ser seguido. Mesmo com aquele tanto de genialidade que ele tinha, Newton reconhecia que o seu conhecimento se apoiava no trabalho de muitos que vieram antes dele. Olha que poder essa ideia, porque aprender nunca é obra de vaidade isoladamente. A gente aprende com professores, livros, erros, conversas, observações, experiências, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, gente simples, gente especializada. Mas para aprender é preciso abrir espaço. Isso mesmo, abrir espaço. Quem acha que já sabe tudo, fecha a porta antes da lição chegar, bloqueia. A humildade, gente, de aprender não diminui ninguém, muito pelo contrário, ela amplia, ela permite recomeços, permite corrigir, permite perguntar, ouvir, treinar de novo e aceitar que a dificuldade não é vergonha. Isso é apenas parte do caminho. E talvez valha mesmo você olhar para alguma área da sua vida e dizer com honestidade: aqui eu ainda tenho o que aprender, porque só aprende de verdade quem aceita descer do pedestal e caminhar até o topo. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita saúde, muita paz e um dia com humildade e muito espaço aberto para aprender. Muito obrigado pela sua audiência. Quinto tema. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso momento de reflexão juntos no Pensa Comigo. Hoje o nosso pensamento se volta para o vício da reclamação. Reclamar às vezes alivia, porque a gente coloca para fora o incômodo, a gente divide a irritação e aponta o dedo para aquilo que está errado. Mas tem reclamações
que não são justas, não são necessárias e não são legítimas, mas elas existem. Existe um ponto em que reclamar deixa de ser desabafo e vira hábito. O moralista francês, de nome complicado, né? La Rochefoucauld, viveu no século XVII e ficou conhecido por suas máximas, suas frases curtas que observavam com precisão as vaidades, as contradições e os interesses humanos. Ele tinha um olhar afiado para aquilo que a gente costuma esconder até de si mesmo. E a reclamação ela entra nesse território quando ela é muito constante. Porque reclamar pode virar um jeito da gente se sentir sempre certo, sempre vítima, sempre acima do problema, mas sem precisar mudar nada. A pessoa reclama da bagunça, mas não se organiza. Reclama de uma relação, mas não conversa. Reclama da rotina, mas não revê algumas escolhas. Reclama do cansaço, mas não muda nenhum dos seus limites. Mas eu reforço, nem toda reclamação é completamente vazia. Às vezes, reclamar é o primeiro passo para perceber que tem uma injustiça por aí. Mas eu costumo dizer que se a reclamação não vira atitude, ela vai certamente virar prisão. A vida vai ficando pesada porque o olhar se acostuma a procurar defeito em tudo e não solução. E talvez hoje valha fazer uma perguntinha interna, incômoda. Aquilo que eu mais reclamo ainda depende de alguma atitude minha? Se depende, talvez seja a hora de você transformar a queixa em ação, em movimento. Porque reclamar, gente, pode até apontar o problema, mas dificilmente resolve a vida sozinho. Eu sou Ricardo Sedassari e este foi o Pensa Comigo de hoje. Eu te desejo muita paz, muita saúde e um dia de excelentes decisões. Muito obrigado pela sua audiência.